Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trazer aqui uma reflexão para nós, profissionais de saúde, para nós, pessoas com distrofias musculares, né, familiares, em que momento a gente tem que pensar na indicação ou conversar com os profissionais que atendem, né, que nos atendem ou atendem os nossos pacientes, se será ou não necessário a utilização de uma via alternativa de alimentação. Nós temos hoje diferentes cenários em relação a pessoas com distrofias musculares, com doenças neuromusculares, né? Nas distrofias musculares nós temos aquelas que têm uma progressão mais rápida, outras que têm uma progressão mais lenta. Então, primeiro, não há regra, a gente precisa avaliar. E essa avaliação precisa ser feita aí, principalmente por 3, 4 profissionais. Primeiro, o médico neurologista que acompanha esse paciente, para entender se esse paciente tem condições ou não de manter a sua ingesta alimentar por via oral, né, por boca. Se esse paciente está perdendo muito peso, reduziu o número de refeições ou o volume de cada refeição, isso é um sinal de alerta já para a gente conversar com a família, com o paciente e com os outros profissionais que o acompanham. Primeira coisa, fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo para ele avaliar se esse paciente está gastando muita energia durante as refeições, se ele tem dificuldade com alguma textura, se aquele volume está adequado para ele sem ter um gasto de energia aumentado, e para o fono orientar se essa ingesta via oral se mantém ou não, ou quanto se mantém, né? Se tem indicação ali pela fono da via alternativa de alimentação naquele momento, ou se é uma indicação definitiva. O segundo profissional que precisa avaliar esse paciente é um fisioterapeuta respiratório. Será que essa dificuldade do paciente em fazer ingesta alimentar ela está relacionada com um cansaço noturno, não dorme bem, está gastando muita energia ali durante a noite e precisa ficar na ventilação mais tempo do que ele está hoje? A ventilação está adequada para esse paciente? Ele precisa ficar na ventilação durante o dia? Ele precisa fazer as suas refeições junto com a ventilação? Ele pode fazer junto com a ventilação? Então, a gente precisa da avaliação desses 2 profissionais, mais a avaliação do nutricionista, e entender se aquela quantidade que o paciente consome, ela é uma quantidade adequada versus a quantidade, né, o gasto calórico que ele tem, com o feedback tanto do fisioterapeuta respiratório e da avaliação do fono ali que ele vai fazer durante as refeições. A indicação de via alternativa de alimentação, ela precisa ser conversada, né, pensada, discutida com o paciente, porque nós temos 2 vias alternativas de alimentação basicamente. A gente pode pensar numa sonda nasoentérica, que ela pode ser temporária, né, até que esse paciente recupere o peso, melhore a sua saúde, e pode ser, né, que exista a possibilidade da gente retirar essa sonda em um determinado momento, ou a gente pode pensar já numa via mais definitiva, que seria a gastrostomia. A gastrostomia, eu sei que ela envolve aí uma cirurgia, muitos pacientes têm receio, têm medo, e eu vou falar que eu também, se um dia eu precisar de uma gastrostomia, eu vou ter receio, né, por conta da cirurgia. Mas a gente tem hoje orientações específicas para que esse paciente seja anestesiado da maneira correta, o tipo mais adequado de cirurgia. Então, aí você tem que conversar, né, com o seu médico, com o seu neurologista, para que ele te oriente e te deixe tranquilo em relação à cirurgia, se for o caso, né? Então, a gente precisa pensar no seguinte: o paciente começou a perder peso, vamos investigar tudo. Vamos conversar, nutri, fono, fisiorrespiratório, vamos tentar manter o máximo possível de tempo esse paciente consumindo os alimentos via oral. A gente muda a dieta, se esse paciente faz uso de dieta, fraciona mais as refeições, acrescenta opções mais hipercalóricas e hiperproteicas durante o dia para esse paciente. O fono vai
orientando a como fazer os melhores exercícios, o melhor posicionamento, quais são as melhores texturas para esse paciente consumir. A gente vai orientando o paciente a fazer, né, as manobras, a fazer coffee, a utilizar a ventilação da maneira correta. Então, o objetivo da equipe interdisciplinar é que todo mundo converse para tentar ao máximo possível fazer com que esse paciente se mantenha bem consumindo os alimentos por via oral, mas uma vez que esse paciente ele está em risco de perda de peso, de infecções respiratórias de recorrência, de outras alterações, alterações cardíacas, alterações renais por deficiências, né, nutricionais ou por anemia, aí a gente tem que pensar sim numa via alternativa que vai deixar, né, esse paciente confortável, mas que também vai garantir o aporte nutricional desse paciente. Uma vez que a gente coloca uma via alternativa, não quer dizer que esse paciente vai deixar de comer via oral. Tudo depende da avaliação, principalmente a avaliação da fono e da fisioterapeuta respiratória. Se esse paciente tem condições de manter o via oral, a gente vai manter, né, mesmo que seja uma parte via oral, para que ele consiga manter a socialização, conseguir sentar na mesa, conversar com as pessoas, almoçar, né, com os seus familiares, com seus amigos. Mas é importante que ao primeiro sinal aí de redução de ingesta alimentar ou perda de peso, mesmo que mínima, vocês já procurem aí esses profissionais para te orientar e já conversem aí com o seu médico, com o neurologista, com o clínico geral, informando que essa redução aí da ingesta alimentar ela vem acontecendo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado, esclarecido aí um pouquinho quando a gente tem que pensar, então, na indicação de uma via alternativa para pacientes com distrofias musculares, né, com doenças neuromusculares.